Bom dia, boa tarde, boa noite para quem me assiste. Como é que vocês estão? Mais um dia de aula. Já nem sei mais qual aula que é. Acho que deve ser a aula 7. Nossa, essa cara tá deixando meu dia tema ainda maior. Tô parecendo o Tyler, the Creator, o Mac DeMarco. Estranho. Enfim, aula acho que 8 já, se eu não me engano, hein, rapaziada? Avançamos. Agora a gente vai terminar a aula de aula passada, a aula da semana passada. Vou começar a aula fazendo um negócio que eu achei legal, assim. Acho que a gente termina essa reflexão e aí volta depois. Eu passo uma tabela, passo umas imagens, passo alguma coisa. Finalizar os conceitos da aula passada, um bônus. E a gente volta a tratar de outro assunto. Hoje a aula vai ser, né, como eu falei, terminar e vai ter um link muito legal sobre o próximo tema que a gente vai falar de matriz energética também. O link vai ser matrizes energéticas que são retiradas de lugares específicos do relevo, saca? Esse é o link. E é isso. Raspei a barba, cortei o cabelo, tô só de cavanhaque. O objetivo é parecer o Dinwiddie, armador do Brooklyn Nets, o Serge Tankian, vocalista do System of a Down, se vocês preferirem, ou Shino do Deftones, tanto faz. É isso, não precisem me falar se estou mais bonito ou não. A resposta, todos aqui de casa, minha mãe principalmente já deu, falou que ficou horroroso. Mas é isso, o que importa não é a beleza do professor, e sim a matéria. Então vamos começar. Começar a apresentação aqui, vamos ver. Está apresentando, né? Vamos conferir 800 vezes, né? Para acontecer igual aconteceu na última aula. Enfim, aqui né, exemplificando o que eu mostrei o que eu falei para vocês no começo da aula, que eu retomaria conceitos da aula passada, e aqui vou botar esse bônus, que são outras formas de relevo, além de planalto, depressão e tudo mais. Aqui são umas coisinhas mais aprofundadas que eu achei bacana eu trazer também, e aqui com umas fotinhas para ficar mais belamente exemplificado para vocês e tudo mais. Vamos lá. Eu comecei aqui com a falésia. E o que são as falésias? As falésias são um relevo costeiro formado por abrasão. O que é essa abrasão? Ação de desgaste provocados pelos movimentos da água do mar que transportam fragmentos rochosos. Agentes do intemperismo, erosão, transportar fragmentos, né? A gente já comentou desse tipo de erosão na aula passada, né? A erosão que é um agente do intemperismo. Isso é o causador dessa forma de relevo chamado falésia. Aqui, a gente vai ter a restinga, que também é uma forma de relevo bem interessante. Isso aqui, para quem já foi para o litoral, com certeza já viu uma restinga, né? Nem sabia que era restinga, mas ela é bem característico e ela se constitui como a extensão paralela ou vertical da praia. É aquele pedaço de praia que não tem mar, é aquela forma quase amanguezada que fica anexa à praia, tá bom? Dunas, imagino que vocês já sabem também o que é, né? É areia muito desagregada, muito fininha, próximo ao litoral. Ela forma colinas transitórias. O que significa isso? Cara, já vi vídeos na minha aula de geologia, de transformações de relevo em questões de minutos, assim, que era uma tempestade de areia formando uma outra duna, quilômetros, metros à frente. Então, isso é transitório porque isso é mutável, tá bom? Como isso é areia, e para além de ser areia, uma areia muito desagregada, isso aqui consegue. é, Isso aqui consegue mudar o lugar. Você não vai ter uma curva de nível fixa para todo sempre a mim de uma área que você consegue reproduzir a formação de uma duna, tá bom? Então, como eu disse, areia muito desagregada próxima ao litoral, forma colinas transitórias, tá bom? Aqui, ó, mares de morros, né? Isso aqui também pode ser chamado de morros mamelonados. Quando eu vi isso aí, eu achei até meio esquisito, né? Morros mamelonados. Sim, é de mamilos mesmo, né? Formações bastante onduladas, não sei quem foi o gênio, né? Gênio para não chamar de imbecil, que botou esse nome, mas
mares de morros ou morros mamelonados é um planalto atlântico com rochas resistentes e tem essa característica de ser um relevo ondulado, tá bom? Aqui, relevo kárstico, como já falei para vocês, quando a gente foi tratar de intemperismo químico, kárstico é caverna, tá? Caverna, que é uma formação sedimentar, que sofre de intemperismo químico, como a gente já havia dito, né? E forma estalagmites e estalactites, advindos desse intemperismo químico. Pergunto para o professor de química de vocês, tragam essa dúvida, tá? A gente sabe, né, que o colégio tem esse poder de ser, né, uma matéria você consegue linkar com a outra sem ter disciplinaridade do ensino. Pergunte para ele como é que isso aqui pode ser formado, essa calcificação, tá bom? Enfim, aqui, ó, dolina, tá? É a erosão no relevo kárstico, então, ao invés daquela caverna clássica que a gente conhece, né, aquela que existe uma formação rochosa acima, um buraco no meio, a dolina ela tem uma outra particularidade e a gente vai exemplificar isso melhor. Com certeza já viram foto de alguma, já leram alguma coisa a respeito, já ficaram encantados com a beleza de uma dolina e talvez nem sabiam que esse era o nome ideal para ela. E aqui, né, para finalizar, Inselberg é um planalto residual em áreas de climas áridos. Tá bom? Aqui a gente vai ter as representações com imagens para poder exemplificar melhor. E é isso, ó. Falésia. É isso aqui, ó. É um morro cortado e logo tem o mar, né? A gente vê vídeos aí na internet de gente pulando de topo de uma falésia, não façam isso, tá bom? Diretamente no mar, no oceano. Falésia também foi o que, não sei se você lembra dessa reportagem, dessa trágica reportagem, teve a fragmentação de uma das paredes de uma falésia no Rio Grande do Norte, nas férias de 2020, de janeiro de 2020, se eu não me engano, e matou um casal de pessoas que passava, estava turistando pela região, se não me engano, foi em Natal mesmo, foi na capital, Natal, né, capital do Rio Grande do Norte, caiu, cedeu as paredes de uma falésia, caiu na cabeça de um casal de turistas e eles morreram, cara. Doideira. A Restinga, como eu falei, bastante gente deve conhecer, já presenciou, já viu isso aí, não saberia, né, se a gente perguntasse, não saberia falar um nome certo disso, mas isso é Restinga, essa área é cortada por areia e tem essa formação, como eu falei, lembra um mangue, né, só que a diferença é que isso é localizado no mar, né, no oceano. Essa aqui pode ter acontece também de ser a transição entre as águas de um rio e o oceano, tá bom? E é isso, essa é a Restinga, tá? Na última vez que eu fui para o litoral, já era um estudante de geografia, e eu vi que na praia onde eu fui tinha uma plaquinha, assim, era uma área, tipo, era uma praia que ia bastante gente e tudo mais, no litoral catarinense, e tinha uma placa falando, não pisar aqui, por favor, área de Restinga, área né, com risco de extinção, porque né, a gente sabe com o adensamento populacional nas áreas do litoral, isso aqui foi se perdendo cada vez mais. Enfim, isso aqui é uma extinta, tá bom? Aqui as dunas, como a gente já tinha falado, ó, isso aqui, ó, vocês podem ver que isso aqui é um mar, uma montanha mesmo de areia. Isso aqui, cara, com uma tempestade de vento, isso aqui pode mudar para cá, que pode mudar para cá. O topo que está aqui pode diminuir, pode aumentar. Isso aqui é uma loucura, tá bom? Bem legal quando vocês estiverem, se tiverem oportunidades. Eu nunca fui também, não sou uma pessoa que viaja muito. Meus pais não têm muito esse costume. Meu pai, enfim, sempre trabalhando, não consegue, a gente não é uma pessoa de muitas viagens, bem pelo contrário. Nunca tive oportunidade de descer isso aqui, uma galera desce de prancha, enfim, legal. E aqui os mares de morros, esses morros mamelonados, ó, rochas duras, tá? Com essas formações onduladas, ó. Rochas resistentes, tá bom? Aqui, o relevo kárstico, como eu falei, aqui eu trouxe uma ilustração de como é, ó. Olha como é essa infiltração no solo, ó, essas fendas por onde a água penetra. Aqui, ó, rocha calcária. Isso aqui que sofre a calcificação e vai formando, vai tendo uma salificação disso aqui. E daí você vai formando por onde escorre essa
essa água e vai sofrendo essa reação, forma essa estalactites e os estalagmites, ó. E aqui, geralmente, né, pode ser ou não, aqui, ó, eu trouxe representado uma, aqui nessa outra aqui também, pode ter água embaixo dessa caverna, pode ser uma caverna com solo duro, né, feito por rochas mesmo, mas tem um nível, como aqui está exemplificado na imagem, um nível freático, olha, aqui, ó, aqui está exemplificando a chuva como infiltra, como essa água vai sofrendo processos até chegar nessa fenda, e aqui, como eu falei, vai formar esses estalactites e esses estalagmites, que mudam o nome baseado de onde eles são, tá? Não cheguei a comentar isso na aula passada. Os estalactites são os que são de cima, são os que são formados na parede superior. E os estalagmites são os que são provocados a partir desse acúmulo do que foi pingado dos estalactites, tá bom? Olha só que legal. Olha o tamanho dessas novas rochas aqui, tá bom? Enfim, aqui a dolina é aquele buracão enorme que tem na China, a maior dolina do mundo, assim. Um buraco que dá direto numa caverna. É como se fosse uma caverna onde a tampa dela tivesse sido desgastada. É lindo, é lindo. Nunca tive oportunidade também de visitar uma, mas a gente procurando imagens aí, vocês vão ver que é de uma exuberância incrível, tá bom? Aqui o Inselberg, né, esse topo achatado, olha como está bem erodido aqui do lado, tá bom? E agora a gente começa a aula de hoje, que a gente vai falar um pouco de solos, né, vai retomar um pouco dessa questão do relevo, vai falar também de matriz energética, onde a gente vai ter esse link, né, que é da onde é extraído essas matrizes energéticas, que eu já falei para vocês, né, dos cristalinos, bacias sedimentares, e blá blá, e essa vai ser a ligação para poder fazer essa junção de uma aula com a outra. A gente vai falar bastante da matriz energética brasileira, matriz elétrica brasileira, as vantagens e desvantagens de cada forma de se obter energia, de cada produto energético, né, que a gente vai ter. E é isso, vamos começar. Primeiro aqui a gente vai começar falando sobre solo, né, para terminar essa parte mais física, né, que a gente já começou nas aulas anteriores. E não tem como a gente começar um tema sem antes definir o que a gente vai começar estudando. Então, solo né, é o nome do estudo, né, do solo é conhecido como pedologia, tá bom? Então, pedologia é o estudo dos solos. E essa pedologia é o estudo pedológico, né, esse estudo dos solos é o que cobre os produtos das decomposições das rochas. Por quê? Porque na formação desse solo, a gente vai ter, ó, 45%, a maioria, né, do que é solo advém dessa rocha, né, que é um produto das decomposições delas mesmas, em junção com outros fatores, como matéria orgânica, água e ar, tá? Essa é a média do que corresponde ao solo, tá bom? Isso, se alguém perguntar para você do que se corresponde ao solo, se você pegar uma terra na mão, você pode falar que é composto por rocha, matéria orgânica, água e ar. Aqui, né? Trouxe essa observação para falar que isso não é uma coisa exata. Você vai ter tipos mais arenosos, mais argilosos, né? Latossolos, litossolos, e essas coisas todas vão variar a proporção de cada elemento aqui. Você vai ter mais rocha, você vai ter menos rocha, você vai ter mais matéria orgânica, se é um solo mais fértil ou não, você vai ter mais água, você vai ter mais ar. Isso muda. Mas na média é isso aqui, e esses compostos são o que formam o solo, como a gente já conversou, tá? Então, portanto, rocha intemperizada, matéria orgânica, água e ar. E essa é a composição do solo, tá bom? E o solo, né, é originado do intemperismo, seja ele físico, seja ele químico, num processo geológico de milhões de anos. Para você ter uma coisa, você conseguir pegar alguma coisa e chamar esse resultado final de solo, tá? É um processo geológico de milhões de anos, assim como muitas das coisas que a gente vai estudar nesse estudo geográfico aqui que eu tenho o prazer de ministrar para vocês. Aqui a gente vai ter problemas, né, nos solos, e aqui a gente vai exemplificar um pouco cada um deles. A gente vai ter um problema bem comum nos solos, assim, que é a laterização.
que é a laterização? É a formação de uma crosta ferruginosa que impede a passagem de água. Com a impermeabilização, não ocorre a percolação, causando uma erosão laminar. O que é a percolação? Se vocês procurarem no Google percolação agora, vocês vão ver a foto de um filtro de café. Percolação é justamente isso. Você, quando úmido, quando em contato com água, conseguir tirar do que tem daquele solo e infiltrar. Você consegue, né? Você consegue penetrar nesse solo, no caso, né, que é o tema que a gente está tratando, tá? E você não conseguindo fazer isso, vamos supor que a gente esticasse uma luva cirúrgica e colocasse em cima desse filtro de café, que é o exemplo que eu trouxe. Você vai jogar água, aquilo não vai infiltrar, você não vai conseguir fazer um café com uma luva impermeável em cima. O que vai acontecer? Tudo que tiver ali, vamos supor que você vai botar o pó de café ali e vai botar água ali em cima. Você vai molhar aquele pó de café, você vai misturar aquilo e aquilo você vai virar esse filtro de café e vai ser levado. E isso aqui é o exemplo esse exemplo paralelo que eu trouxe para a erosão laminar. E o que é a erosão laminar? É quando o escoamento superficial das águas das chuvas não infiltra, ele só lava o solo. Tá? Ou seja, retira a sua cobertura superficial e desgasta, você vai perdendo nutrientes. O nutriente não infiltra, ele não enraiza, ele não tem um ciclo, né, que a gente vai ter, essa fixação de nitrogênio, essas coisas do tipo. Não, você não vai ter, você vai só passar, né, você vai só lavar o solo. Você não vai ter infiltração, você não vai ter fixação de nutrientes, você não vai ter nada, tá? E um problema disso aqui, dessa laterização, é que você pode causar um outro tipo de problema, tão grave quanto, que é o assoreamento. Opa, eu uso meio que o flash do meu celular para ficar na minha cara para não ficar tão escuro. Assisti uma aula outro dia depois, estava mega escuro, aí eu usei esse problema, acabou de apagar aqui, acho que está acabando a bateria no meu celular. Enfim, a laterização, né, por conta dessa impermeabilização do solo, causa um outro problema que é chamado de assoreamento, que é esse transporte de sedimentos para o fundo de um rio. Né? Você vai deixando o rio menos fundo, você vai deixando o rio mais raso, um rio que sofre porque não consegue correr, né? Você vai ter um excesso de camada no fundo dele, isso provoca enchente, isso provoca uma série de problemas. A gente vai falar um pouco mais disso no próximo slide. Um outro tipo de problema no solo é a lixiviação, tá? Que é a constante passagem de água transportada, né? Falta um dar aqui, transportada gravitacionalmente e levando esses nutrientes e minerais para o fundo do solo, gerando queda de produtividade e fertilidade. Tá bom? Isso é a lixiviação. É essa lavagem constante do solo, né, que vai sendo essa água que vai sendo transportada gravitacionalmente, né, e vai levando consigo, né, dessa água os nutrientes e os minerais, todos eles para um lugar mais baixo, né? Então você nos lugares mais altos não vai conseguir fazer isso. Você vai estar lavando, aquilo tudo vai cair só num lugar só e o que está aqui vai ter menos do que está aqui, sacou? Deu para entender legal o que é essa lixiviação? Essa lixiviação, portanto, é só essa lavagem que leva todos esses nutrientes e minerais para o fundo do solo, tá bom? Contaminação, o nome já é bem autoexplicativo, né? Isso é principalmente causado por agrotóxicos, né? Por derramamento de substâncias, né? Não tão bacanas para o solo e tudo mais, que causa muito problema, tanto para o solo quanto para a gente, né? Que vai comer, provavelmente, muitos alimentos que vão ter tido contato com essas substâncias, vão ter tido contato com esse tipo de problema, né, que é a contaminação. Esse desgaste é causado pela repetição de culturas sem correção. Eu imagino, né, que vocês já sabem, a gente pode conversar disso um pouco melhor, me perguntem se vocês quiserem que eu fale mais a respeito sobre isso, mas uma coisa muito interessante para você manter essa produtividade e essa intensidade, né, nessa qualidade do solo, é a rotação de cultura. Por quê? Porque existem culturas que demandam mais energia do solo do que outras. Você demanda mais nutrientes, você demanda mais água, você demanda mais coisas do que outras. Por exemplo, é um exemplo bem bobo, mas o mato, por exemplo, isso ainda que não seja uma cultura. Mas, gente, mato cresce, se tiver uma gotinha d'água, ele vai crescer. Isso não é diferente
quando se trata de frutas, vegetais e tudo mais. Existem coisas que precisam, que demandam mais ou menos coisas do que outras. A gente sabe como é que é feito o plantio de arroz, por exemplo. O plantio de arroz é feito todo na várzea. Você tem que ter, tipo assim, camadas de água para aquilo poder vingar. E a questão dessa rotação de cultura aqui é para isso, para você que justamente você não agrida tanto o solo e ele consiga se manter saudável por mais tempo. Você vai colocando outra cultura ali, ainda que você não pare de produzir, tá bom? Você vai colocando outra cultura que permite, ainda que essa cultura cresça saudável, mas dando um descanso para ele, para que depois, né, depois que existir essa, essa maior sustentabilidade do solo, você conseguir vir com um produto, com uma cultura mais agressiva, que demanda mais coisas sobre ele, só que dessas coisas já vão ter sido né, realinhadas, rearranjadas novamente. E o porquê que causa essa contaminação, essa falta de rotação de cultura? Porque a gente, por fazer essa cultura de exportação, né, essa coisa, ter essa necessidade, essa demanda de fazer isso todo sempre, amém? Você vai tentar corrigir a imperfeição que o solo está apresentando, por você justamente não fazer técnicas para que permitam essa maior saúde dele, usando produtos químicos, usando os agrotóxicos, tá bom? Aqui, ó, quais são as soluções disso? Antes da gente falar das soluções, aqui, ó, eu vou mostrar para vocês o que é o assoreamento do rio, e a partir disso aqui, ó, principalmente quando a gente for falar de mata ciliar, vai estar bastante incluído nessa questão das soluções para melhorar esses problemas do solo. Enfim, ó, olha o assoreamento, ó. Aqui, ó, você está protegido com mata ciliar, ainda que haja lixiviação, ainda que haja essa laterização do solo, né, que a gente já viu que essa impermeabilização, tudo mais, essa lavagem, né, a mata ciliar segura, entendeu? A mata ciliar vai ser uma barreira contra esses sedimentos que chegaram lixiviados, erodidos de outros lugares, para que isso tudo caia no rio. A partir do momento, e por isso que é lei, tá, gente? Você não pode tirar a mata ciliar, mata natural, na várzea de um rio, nas bordas de um rio. Isso é lei, você tem uma metragem para que isso possa acontecer. Se eu não me engano, é de 35 a 40 metros, dependendo do tamanho do rio, isso pode até aumentar, tá bom? E isso é crime, por quê? Porque a partir do momento que você tira isso, você vai ter toda essa área erodida sendo depositada, sendo sedimentada aqui no fundo desse rio. Olha isso, ó. Olha como fica bem exemplificado. Esses caminhões tirando toneladas e toneladas de terra que foram trazidas de outro lugar, que foram trazidas de áreas mais elevadas para o fundo desse rio, tá bom? Isso você vai formando uma camada bem grande, bem robusta de terra, de sedimento trazido de outros lugares, e você vai impedindo que esse rio corra normalmente, você vai aumentando o volume dele. Isso aqui você pode alagar áreas que nem sempre eram alagadas, porque o rio não tem para onde correr. Isso no volume de chuva causa muito problema urbano, como enchente, desastres naturais diversos aí, problemas sanitários, né? A gente sabe que nem toda pessoa no Brasil tem acesso a saneamento básico, problemas de saúde, epidemias, leptospirose, a gente sabe que acontece bastante. Enfim, aqui a gente vai falar das soluções, qual que é a solução, então, portanto, para você corrigir legal, assim, esses problemas no solo. É isso, gente, você não pode tirar essas matas ciliares, a preservação das matas ciliares é um grande começo para você não ter tais problemas nos solos. Para além disso, isso é uma tática milenar, eu trouxe a exemplificação disso aqui, é o terraceamento, é o corte do relevo. Tá? Isso aqui era conhecido nos Andes, já era usada essa técnica. Para que serve esses cortes no relevo? Isso aqui é para quando a água cair, ó, você demorar a passagem dela. Se isso aqui fosse reto, fosse plano, isso aqui ia passar de uma vez só. Com isso aqui você vai a água para descer, para ir fazer essa lixiviação toda, isso aqui vai ter que ser em processos, você vai ter que saturar uma camada de água, um degrau de água para ele poder ir para o outro. Isso aqui é muito bom para você evitar, pelo menos, ainda que não evite 100%, mas você evita com que isso aconteça com tamanha velocidade, você dá um tempo para o solo absorver, dá um tempo para o solo respirar, para a chuva parar de acontecer, por exemplo, tá bom?
E uma outra ferramenta bem interessante para você ajudar evitar problemas no solo, como a gente já conversou, é essa curadoria no solo, né? Você tratar com calcário, você ajustar o pH dele para que você não precise ficar tanto usando agrotóxicos e tudo mais. E uma outra ferramenta para fazer isso é o plantio direto. A gente acontece muito, a gente vê bastante coisa nesse sentido, principalmente em plantação de milho. O que acontece? Você vai e planta uma nova espécie a partir do momento que você já está fazendo isso em cima da palha antiga da colheita anterior. Então, né, essa palha antiga vai se degradar, vai virar nutriente, que vira humus, que vai tornar o solo mais fértil, mais legal, mais propício para o plantio. E a partir disso, né, plantando a partir das bagas, dos sedimentos de plantações antigas, você vai conseguir ter uma maior facilidade em manter esse solo saudável, em manter esse solo o mais propício possível para a plantação. Tá bom? Aqui a gente já falou do assoreamento, e aqui a gente vai falar um pouco de matrizes energéticas. Isso aqui, antes de qualquer coisa, já vou deixar claro que eu deixei em negrito para mostrar para vocês que é aqui que vai ser o link, né, das últimas duas aulas com com esse novo tópico que vai ser as matrizes energéticas. Tá bom? Então, primeiro a gente vai definir de novo o que é minério, tá? E minério vai ser qualquer substância que possui grande valor agregado. São materiais economicamente úteis. A gente já conversou disso aula passada, mas acho importante a gente ressaltar porque isso causa bastante dúvida, causa confusão, tá? A gente acha que toda pedra é um minério, todo minério é uma pedra, que tudo é minério, né? Mas não. Minério é só o que possui valor agregado, tá bom? Enfim, como eu estava falando, dessa parte em negrito, tá? O que é encontrado em bacia sedimentar? Já passei na tabelinha, foi o primeiro slide da última aula: carvão mineral, petróleo, gás natural e xisto piribituminose, tá? Isso é o que é encontrado em bacias sedimentares. Em escudo cristalinos, esses terrenos mais velhos, você encontra o quê? Minerais metálicos. No Brasil, a gente tem, né, como a gente já sabe, tanto bacias sedimentares quanto escudos cristalinos. Então, a gente vai poder fazer a extração tanto disso aqui, quanto desses minerais metálicos, como a gente já viu, que, né, Serra do Oriximiná, Serra dos Carajás, quadrilátero ferrífero, pensei em triângulo mineiro, era para ser quadrilátero ferrífero, então, tá tudo ali na geometria, mas, enfim, vamos lá. Nas bacias sedimentares, para além disso aqui tudo, você encontra uma substância com bastante valor agregado, que a tendência é que isso seja um fruto de bastante disputa geopolítica nos próximos anos, que é água. E onde você encontra água? Nesses aquíferos que são encontrados nas bacias sedimentares. E o Brasil se encontra os dois maiores aquíferos do mundo, tanto o Guarani, tanto quanto o Alter do Chá. Tá bom? Aqui a gente vai falar um pouco da extração mineral e seus impactos, né? Como eu falei, né? Essa é uma aula que, ainda que possa parecer um pouco repetitiva, eu acho bom trazer esse conceito de novo para que isso seja bastante fixado. Essa primeira parte, essa parte de introdução, eu acho que ela, né, a gente já conversou sobre isso, mas eu acho bom trazer isso de novo. Tá? Recursos não renováveis, né, esses recursos fósseis, a gente, quando está falando de extração mineral, causam desflorestamento e a destruição de ecossistemas. Tá bom? Nada vai ser de graça, ainda que você tenha um valor agregado imenso em cima, você vai ter que destruir uma parte para poder tirar o que é de importante de dentro dela, a gente já sabe disso, tá? Isso aqui, essa extração mineral, afeta os recursos hídricos com essas partículas sólidas, né? A gente já falou nas primeiras aulas o quanto essa extração, né? A gente falando de quadrilátero ferrífero, a gente falando de como foi a ocupação brasileira, né? Essa ocupação na região sudeste. Por exemplo, a gente fazia esse garimpo do ouro, então você tinha essa contaminação dos rios por mercúrio, aí você vai ter essas partículas sólidas que você vai né, ter essa demanda para essa retirada de minerais, desculpa, e você vai ter que contaminar o que está ao seu redor, você vai fazer muita lavagem, né, para você retirar o mais limpo possível aquilo, e isso vai contaminar recursos hídricos, vai contaminar rios, vai contaminar aquíferos e tudo mais, mas, né, fazer o quê? Não tem o que ser feito, o capitalismo é assim, você destrói coisas para ganhar
outras, e é assim que seguimos, tá? Essa extração mineral modifica bruscamente o relevo e pode causar sulcos, ravinas, vossorocas. No próximo slide a gente vai ver melhor o que que é isso. Além do assoreamento dos rios que a gente já conversou. Isso aqui pode causar mais permeabilidade do solo graças à retirada da vegetação, causando ainda mais erosão. É o que a gente já falou, tá? Retirada dessa mata ciliar, causa assoreamento, né? Essa impermeabilidade do solo, né? A gente já viu que é a laterização, tá bom? O que que é esses sulcos, essas ravinas, essas vossorocas? Isso aqui é uma formação de grandes buracos, né, causados pela erosão, que são causados, né, pela chuva e os seus intempéries. Em solos onde a vegetação é escassa, ou seja, não tem essa mata ciliar protegendo e tudo mais, não mais protege o solo, como a gente pode ler aqui, ele fica casculhento e suscetível ao carregamento por enxurradas. E daí com isso, né, com essa lavagem tão brusca, isso em chuvas mais fortes, mais intensas, você vai causar esses buracos. Ó. Aqui a gente vai ver, olha isso aqui é uma ravina, gente. Isso aqui é uma ravina onde essa água vai com força, vai levando tudo que está aqui, ela precisa ser escoada, isso aqui vai causando esses buracões feios aqui, né? Que são as chamadas ravinas. Isso aqui, essa vossoroca, é a intensificação máxima desse processo erosivo aqui. Isso aqui é uma ravina multiplicado a não sei quantas milhões de potência, né? Que isso aqui abre-se um abismo mesmo nessa forma de relevo, e tudo isso é causado por essa erosão aqui, ó. Provavelmente isso aqui começou aqui, vai fazendo isso aqui, não tem para onde escorrer, tá? Isso aqui, por incrível que pareça, um buraquinho besta desse aqui causou um abismo, tá? Desse aqui, isso aqui é uma deformação no relevo gigantesca, né? E aqui a gente vai falar um pouco de fontes de energia, vai falar da matriz energética brasileira, e a gente tem que começar, como eu sempre gosto de fazer, definindo o que são esses conceitos, né? O que é energia? Energia é a capacidade de realizar trabalho, isso é da física, não entendo muito bem, mas é isso. Energia é a capacidade de realizar trabalho. E quais são os tipos de energia, né? Você vai ter energia mecânica, você vai ter energia elétrica, energia térmica e energia nuclear. E aqui, agora já falando um pouco mais dessas fontes energéticas, a gente vai ter esses recursos, vai definir essas fontes energéticas, né, como recursos naturais utilizados para a geração de diversos tipos de energia. Então, é a partir disso onde a gente vai conseguir, né? A partir disso aqui, a gente vai realizar esses tipos de energia. E aqui a gente vai dividir, né, essas fontes energéticas em dois grupos. Isso aqui assim, nem tudo que produz energia é feito para a gente conseguir acender a luz da nossa casa, carregar o nosso computador, tá bom? Existem outros tipos de energia, como a gente vai conversar mais à frente. Por exemplo, o etanol, a gente não queima etanol, a gente não está mais em 1800, no Rio de Janeiro, onde a gente vai ter postes que são movidos a gás. Nem sempre é para isso. A gente pode ter materiais que vão auxiliar a gente a realizar outros tipos de energia, como, por exemplo, como eu já disse, o etanol, que vai mobilizar, vai fazer o nosso carro andar, é a força que vai movimentar o nosso carro, por exemplo. Mas eu falei tudo isso por quê? Porque a gente pensa muito nisso aqui como só algo que gera energia elétrica. No meu tempo, né, de estudante, pré-vestibular, eu tinha um pouco dessa dificuldade de entender o porquê de você separar esses nomes, ter diferentes nomenclaturas, se tudo isso era para geração de energia elétrica. E não é. Então, por isso que eu trouxe aqui, fiz questão de ressaltar que vão ter dois gráficos, um é para a matriz energética brasileira e outro é para a matriz de energia elétrica, tá bom? Qual tipo de fonte energética que vai gerar energia elétrica é diferente da que vai gerar outros tipos de energia, tá bom? Energia solar, né? Para quem tem aquecedor em casa, você não bota essas placas, por exemplo, essas placas fotovoltaicas, vamos supor que alguém aí tenha piscina, não é as placas que ficam no telhado de vocês que vai gerar a energia elétrica da casa de vocês, é para aquecer a piscina e tudo mais. De tudo isso, fechando esse parênteses, vamos lá, vamos começar por esses dois grupos, né, de fontes energéticas.
A primeira é a clássica, são as mais comuns, são as que são utilizadas há mais tempo, que é a hidrelétrica, a termoelétrica e a termonuclear. E as alternativas, né, que são essas mais recentes, essas que tentam ser mais sustentáveis, se constituem como a eólica, a maremotriz, a geotérmica e a biomassa, tá bom? As energias renováveis, ó, a gente não definiu, a gente não agrupou isso em renovável e não renovável. A gente definiu em clássica, né, que são em termos de ocorrência, de tempo de utilização, e dessas mais modernas e tudo mais. Então, agora a gente, relacionando isso com renovável, não renovável, sustentável, não sustentável, a gente vai ter, a gente vai ter que as renováveis são todas as alternativas, mais a hidrelétrica, tá bom? Aqui, né, uma tendência, principalmente do século XXI, que é a tendência de uma participação cada vez mais influente das opções renováveis, tá bom? Isso aqui vai ganhar cada vez mais espaço, a gente já sabe, né, que pelo menos o planejamento é que a gente substitua o petróleo como a matriz principal de todos os países e comece a usar outras formas de geração de energia para que a gente consiga ter um consumo sustentável também do petróleo, por a gente saber que aquilo esgota, que aquilo é finito, e também para a gente não ter uma degradação tão potente do meio ambiente. Tá bom? Aqui a gente vai começar falando um pouco das termoelétricas e dos combustíveis fósseis, né? Que é só explicando o funcionamento disso, que se resume na queima de algum material, né, e a força dessa combustão gira uma turbina ligada a um gerador, e esse gerador é o responsável por fornecer, por gerar essa energia elétrica. E né, aqui a gente tem essa mais uma observação, que é que as fontes não renováveis, as fontes não fósseis, né, perdão, as fontes não renováveis, né, o que não é renovável, mais conhecido também como as fontes fósseis, né, que vêm desses combustíveis fósseis. Nossa, gente, perdão, estou engasgado hoje. Que vêm desses combustíveis fósseis são mais poluentes que as renováveis, tá bom? Eu tenho déficit de atenção, meu celular está com a notificação ligada. Vocês me permitam, eu vou botar no silencioso isso aqui de novo, botar no modo avião, porque, pelo amor de Deus, eu recebo uma mensagem, parece que eu viro uma topeira, não consigo fazer mais nada. Eu recebo uma mensagem, fico focado. Não digo nem que isso é causado por minha dependência no celular, é por causa totalmente desse meu problema, assim, cara. Impressionante. Eu tenho uma incapacidade de focar nas coisas que é absurda, assim. Enfim, entenderam isso? Então, ó, vou repetir, pode ter ficado meio confuso, começou as coisas todas aqui me deu uma perdida no foco, mas vamos lá. Como é gerada essa energia termoelétrica? A partir da queima de algum material, e a força dessa combustão gira essa turbina ligada ao gerador, que é o que propicia energia. Voltando às fontes de energia não renováveis, as fontes fósseis, as fontes finitas, são mais poluentes que as renováveis, tá bom? Fechamos isso aqui. Agora vamos falar um pouco da matriz energética brasileira e global. Tá? A matriz energética brasileira, né, até por a gente ter uma pluralidade de tudo, né, um país continental que possui bacia sedimentar, que possui escudo cristalino, que possui uma série de coisas, que possui diferentes tipos de clima, de relevo, propicia a plantação de X, de Y, de Z. Isso aqui propicia também, né, esses outros fatores para que a matriz energética brasileira seja bastante diversificada, tá? Aqui, como eu acabei de falar, essa dimensão continental do Brasil e a abundância em recursos naturais ajuda bastante nesse fenômeno, tá? Aqui no nosso país, que é conhecido por ser uma das nações industrializadas que mais usa fontes renováveis, ainda a gente tem a matriz principal sendo não renovável, tá? Repetindo, o Brasil, que é conhecido por ter uma das matrizes mais sustentáveis do mundo, o Brasil, entre os países industrializados, é conhecido por ter por ser um dos países que mais utiliza fontes renováveis. Ainda assim, ainda com esse dado do Brasil, está de parabéns, assim, em termos da sua matriz energética. Ainda assim, a gente tem como a principal fonte de energia para o nosso país, a matriz energética principal ainda é a não renovável, ainda é a fóssil, seguindo a tônica internacional. Aqui eu trouxe um dado
né, onde exemplifica isso, ó. O Brasil usa quase que a metade, 43,5% de fontes não renováveis, e só 56, né, já constitui-se como a maioria de fontes não renováveis. Só que isso, quando comparado ao resto do mundo, o Brasil, a gente vê que nisso aqui a gente acerta e acerta bastante, tá bom? A gente tem de sobra uma distância bem grande entre o resto do mundo em questão de uso de fonte renovável e não renovável, sendo, nesse sentido, um ponto positivaço para o Brasil, tá bom? Né, aqui a gente vai ter que também, né, um dos motivos para essa tentativa, tanto brasileira quanto internacional, dessa diversificação, né, por isso que existe essa tendência de crescimento dessas matrizes não renováveis, matrizes sustentáveis, matrizes que não existiam antes, a gente tentar diversificar o máximo possível, para que você evita crise energética, caso haja um problema em algum setor de geração de energia. Né, a gente sabe que, pergunto para os pais de vocês, a gente sofreu com apagões, né, foi quando começou as privatizações, governo FHC, o Brasil quase que todo dependente para energia elétrica, né, das hidrelétricas, e a partir do momento que aquilo sofreu um colapso, né, vamos supor que tem um volume baixíssimo de chuva, a gente não pode ficar sem luz, a vida continua. Então é por isso que a gente tenta, não só o Brasil, né, a gente com mais sucesso do que em outros lugares, mas a gente tenta, assim como o mundo, diversificar o máximo possível essa matriz energética, para que a gente não fique tão dependente de uma coisa só, caso haja uma crise nesse setor. Vocês imaginam, gente, se a gente se a gente dependesse só do petróleo, teve aquele caso daquele barco que encalhou no canal de Suez, imagina? A gente sabe que houve uma crise, quase, uma mini crise no setor de petróleo enquanto aquilo não acontecia. Por quê? Porque os barris disponíveis, né, oferta e demanda, os barris disponíveis subiram muito o preço. Quem dependia daquilo para qualquer coisa e não tinha qualquer tipo de reserva, se ferrou um pouco ali enquanto existiu aquele problema, naquela semaninha meio nebulosa ali para essa entrega desses barris de petróleo, tá bom? Aqui eu peguei uma citação que eu achei na internet e eu vou lê-la para vocês. Ó. Entretanto, possuir cerca de 43% da produção de energia no país, advindo, né, de fontes renováveis, como a hidráulica, a biomassa, que é usada na produção de biocombustíveis, etanol, né, que advém da cana-de-açúcar, além das energias eólica e solar, isso já é um indício fantástico. O uso dessas fontes renováveis de energia tem sido uma alternativa ao uso do petróleo na matriz energética brasileira. Então é isso, gente. O Brasil, nesse sentido aqui, é irretocável quanto à questão da sua matriz energética. Ainda, né, lembrando que a maioria seja de origem fóssil, né, 43% é bem significativo quando se comparado a outros lugares do mundo. Então, aqui, ó. Opa, o etanol a preços acessíveis, né, favorece o seu uso em detrimento da gasolina, que é fóssil. Então a gente tem essa cultura do uso do etanol, né? A gente é um dos lugares que possui a maior frota de carros flex do mundo, justamente por isso, por ter essa alternativa nacional, essa alternativa biodegradável, essa alternativa sustentável, que é o etanol, sendo disponibilizada muito facilmente, até mais barato, nos nossos postos de gasolina. Tá? O Brasil é o maior produtor de energia eólica da América Latina, tá bom? Apesar dela ser pouco utilizada no Brasil, ela representa aproximadamente 0,01% da geração de energia no país. Isso é bem pouco, tá bom? Apesar das nossas dimensões, a gente tem um favorecimento climático grande, a gente produz menos energia do que dois ovinhos de país, que é a Holanda e o Japão, por exemplo. Aqui, ó, outro ponto positivo do Brasil o Brasil emite menos gases do efeito estufa por habitante do que a maioria das nações do planeta, tá bom? E isso estou falando de todas, até das não industrializadas. O Brasil, quando se compara habitante com essa geração de gases estufa, o Brasil é referência nisso aqui tudo, ainda que agora a gente tem uma tendência para que haja essa piora, né? Com esse desmatamento excessivo que a gente está tendo, essa
essa degradação da floresta amazônica, do Pantanal e tudo mais, mas quando se trata de efeitos, né, dessa emissão dos gases do efeito estufa por industrialização, por geração de energia, a gente é bem competente nisso aí, tá bom? Aqui, como eu falei, né, essa matriz energética é diferente de matriz de energia elétrica. Eu acho importante ressaltar, eu vou mostrar para vocês um gráfico que exemplifica bem legal isso aqui. Então, vamos lá. Matriz energética são recursos energéticos de um país. As formas como são usados e os elementos que utilizam são chamados de matriz energética. No caso do Brasil, como a gente já viu, 43% renovável. E aqui, ó, 36%, quase a metade, né? Vamos se permitir dar licença poética para que falamos isso. Quase metade, ainda assim, é advindo do petróleo. Ó. Etanol, 17%, ó, né? Vou simplificar e colocar isso aqui como etanol. Ó, aqui eu acho a chave para a gente decifrar os próximos slides. Ó. A matriz energética brasileira. O que produz energia no Brasil, 12% é hidráulica. Aqui eu não vou falar todos, mas vocês estão com a legenda aqui. Mas enfim, vamos focar nisso aqui. Ó. 12% da energia que é gerada no Brasil é hidráulica. Só que quando se trata da luz elétrica das nossas casas, ela se torna 60%, tá bom? Então vamos voltar aqui. Ó, agora vamos passar. Essa é a matriz energética internacional. Olha como existe uma robusta participação aqui de petróleo, carvão, mineral. Ó. Só, no mundo, mais da metade, 60%, é gerado dessas duas fontes de energias fósseis, poluentes e tudo mais. Olha como o resto é meio escanteado, né? Essas aqui. Gás natural, né? Não foge muito dessa questão de ser fóssil e tudo mais, né? É um gás que vem do petróleo, então, olha isso. É só essa fatiazinha bem michuruca, bem mequetrefe aqui, que se constitui como fontes alternativas, né? Ainda que aqui 5% também, uma fatia volumosa, seja energia nuclear e tudo mais, que também a gente sabe que ainda que não poluente, não é renovável assim, tá bom? Aqui é a matriz de energia elétrica, como eu falei para vocês, que, exemplificando aqui, refere-se somente ao equivalente de porcentagem representativa de uma matriz X que diz respeito à energia elétrica. Como eu falei, então, isso aqui é só o que produz energia elétrica. Nesse aspecto, né, quando se trata de energia elétrica, o Brasil é predominantemente renovável. Né, a gente depende bastante dessa energia hidráulica, dessa energia. Olha, gente, olha aqui quem chegou. Vem cá. Vem dar oi pra rapaziada. A gente temos companhia hoje. Isso aqui é a Pit Bitocas. Ó. É a Pit, minha frajolinha. Eu tenho outros 3 pets, mas que não estão aqui. Eu não tive a oportunidade de mostrar para vocês. Mostrei uma, faltam as 2 cachorras e a outra gatinha. Enfim, outro dia eu mostro. Hã? Né? É? Enfim, protagonismo de energia hidráulica, 60% da energia elétrica que chega nas nossas casas vem de hidrelétricas, tá bom? Aqui a gente vai falar de fontes energéticas e o que cada uma delas possui de vantagem, de desvantagem, entre outras caracterizações que eu coloquei aqui no slide para a gente dar uma ligada melhor aqui. Né, falando de petróleo, a gente já sabe que isso é formado em bacia sedimentar. Isso aqui geralmente é de origem marinha ou lacustre. O que é lacustre? É o que vem dos lagos. Tá? Por isso que a gente sempre encontra, né, petróleo em áreas que antigamente eram alagadas, eram áreas de antigos oceanos e tudo mais. Tá? O petróleo, né, é formado a partir de compostos orgânicos que sofreram um processo chamado catagênese. Tá? O que é isso? Com o passar do tempo, né, eleva-se a pressão e temperatura. E com essa elevação de pressão e temperatura, diminui-se o oxigênio, aumenta o hidrogênio e carbono, e daí, né, como resultado, forma-se o petróleo nesse processo anaeróbico de milhões de anos. Anaeróbico, né, a gente sabe, sem oxigênio, né, aqui, né, onde diminui esse oxigênio aqui e tudo mais.
onde tem, quais países, né, possuem as maiores concentrações de petróleo do mundo. São esses aqui, ó, Venezuela e países árabes, além da Rússia, tá? Então, é Venezuela, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait e Rússia. Aqui eu trouxe para vocês onde pode ser encontrado esse petróleo. Pode ser petróleo, né, pode ser encontrado em dois tipos: o offshore, que é o encontrado no oceano, como a gente tem bastante no Brasil, bacia de Santos, bacia do Espírito Santo, e tudo mais, e no continente. Eu acho essa do continente isso acontece bastante no Texas, sabe? Parece um balanço assim, sabe? Que ela fica extraindo aquele petróleo, tem um foguinho em cima e tudo mais. Então é isso, no oceano offshore, no continente inshore. Aqui eu trouxe as maiores reservas de petróleo e gás natural provadas até agora, tá? Olha o Irã, a Venezuela, a Rússia, a Arábia Saudita nadando de braçada, tá? O Canadá também, ó, o Canadá também possui uma grande reserva de petróleo, e o Brasil aqui ocupa a 23ª posição. Só que esse gráfico aqui conta só com as 16, né, bilhões de barris de petróleo que tem a capacidade de ser explorado, né? Então o Brasil está aqui, só que quando se somado às provadas, né, mais as prováveis e possíveis, que é isso principalmente, né, quando a gente conseguir atingir plenamente a extração do nosso pré-sal, o Brasil vai para 28. Essa é a totalidade do que é calculado para o nosso país. Aí o Brasil já vai dar uma galgada enorme aqui, ó. E já vai aqui, passa o Azerbaijão, passa a Indonésia, passa a Noruega, passa a Austrália, passa todo mundo aqui. O Brasil vai dar uma subida boa nisso aqui, tá bom? Aqui a gente vai falar um pouco de petróleo no Brasil, né? O Brasil que possui, quando o assunto é petróleo, uma autossuficiência relativa. A gente produz mais do que gasta, sim, só que a gente produz um petróleo que não é tão bom, não é a maior qualidade possível, não é a melhor qualidade do mundo. Então a gente importa para suprir o resto da nossa demanda, o resto das nossas necessidades, tá bom? Aqui a gente pode falar da Petrobras, né, que é uma empresa de capital misto, que ela é uma empresa estatal, como a gente sabe, só que conta com um capital aberto. Aqui eu trouxe um pouco do contexto histórico do petróleo no Brasil, né? E a gente não tem como falar de petróleo no Brasil sem falar da descoberta, né, do primeiro poço que foi encontrado aqui, que é datado de 1939. Isso foi encontrado na Bahia, né? Foi a descoberta do primeiro poço comercial de petróleo no país. E em 1953 criou-se a Petrobras, tá? E a partir dela estabeleceu-se o monopólio estatal do petróleo, e isso tudo aconteceu no governo Vargas, tá? Nos anos 70 houve essa descoberta dessa bacia de Campos, né, que é encontrada majoritariamente no litoral de Rio de Janeiro, e aqui a gente vai falar um pouco, né, dessas maiores reservas do Brasil. Como a gente já disse, a bacia de Campos no Rio de Janeiro é responsável por 80% do petróleo nacional. Isso aqui também abrange um pedacinho ali da parte sul do Espírito Santo, mas a gente pode generalizar legal ali e colocar como sendo no Rio de Janeiro, tá bom? A bacia de Santos aqui tem o maior potencial de crescimento, tem o maior potencial para ter um protagonismo ainda maior na produção de petróleo nacional, e é lá também, né, que tem uma camada de pré-sal que foi recentemente descoberta, e ela começou a ser explorada a partir de 2012. Ela localiza-se entre o litoral sul do Rio de Janeiro até o norte do estado de Santa Catarina. Então, ela tem uma extensão bem grande e tem bastante jazido de petróleo ali, viu? Aqui a gente vai ter também, né, nessas bacias com bastante relevância no Brasil, as bacias inshore e offshore do litoral nordestino, e além de tudo, as bacias amazônicas. Sim, gente, tem petróleo na Amazônia, tá bom? Aqui a gente vai ter as vantagens. Eu trouxe as vantagens e desvantagens de cada uma dessas fontes aqui que a gente vai tratar, tá bom? As vantagens do manejo de petróleo são o domínio da tecnologia para sua exploração e refino e a facilidade de transporte e distribuição. É muito fácil, tá bom? Esse transporte, e como esse combustível é usado desde sempre,
você tem um domínio muito grande da tecnologia necessária para a sua extração. A gente pode ver, o petróleo do pré-sal brasileiro é encontrado a 6 mil metros de profundidade, então, né, a gente caminha bem legal nesse sentido, porque a gente tem um domínio tecnológico bem interessante. E as desvantagens não tem como ser outros, né? Libera monóxido de carbono quando em combustão, sendo bastante poluente, e isso tudo auxilia no efeito estufa e no consequente aquecimento global. Para além de tudo isso, quando, né, em contato com o mar, quando existe algum acidente, alguma falha de, de alguma falha na extração, alguma explosão que gerou derramamento de petróleo no oceano, isso é um problemaço, porque isso aqui é extremamente danoso à vida marinha. Tá bom? Agora a gente falando um pouco do carvão mineral, né? O segundo produto mais utilizado nas matrizes energéticas internacional, a gente sabe que o carvão mineral é um produto que vem, né, da decomposição de vegetais. Ele também é encontrado em bacias sedimentares, mas as lacustres dessa vez, onde ocorreu o soterramento de florestas, tá bom? A formação desse carvão mineral vem de um processo anaeróbico, né, onde, novamente, assim como no petróleo, você vai ter alta temperatura e pressão, e dessas bactérias atuam ali, diminuindo a taxa de água e provocam essa carbonificação, né, que um processo necessário para essa formação desse carvão mineral. Tá? Isso também dura milhões de anos, como quase tudo, né, quando se trata de geografia e tudo mais. Aqui eu vou falar um pouco desses carvões minerais, desse carvão mineral, né, e um pouco da taxa de carbonificação de cada um deles. Essas aqui representam as taxas de cada um e o quanto isso ajuda na valorização de cada um desses produtos, sendo alguns mais valiosos do que outros, tá? A turfa, portanto, é um dos carvões mais pobres em teores de carbono. Esse aqui é um tipo de carvão que é mais abundante no Brasil, tá? A turfa e o lignito, e é por isso que a gente não tem essa participação tão grande dessa produção de carvão no Brasil. A gente vai comentar isso mais abaixo. Mas, enfim, a turfa é o que menos possui esse teor carbonífero. O lignito é o segundo, com aproximadamente 70% de carbonificação. A hulha, que tem 80%, e o antracito com 90%. Tá bom? A hulha, né, que ela foi a mola propulsora da indústria no século XIX, no início da Revolução Industrial. Ela foi substituída posteriormente pelo petróleo, mas a hulha, então, foi a grande responsável por essa alavancamento das indústrias no mundo. Inclusive, a Revolução Industrial pode ter alguns nomes, né? A gente tem historiadores que chamam ela de a Revolução da Hulha, né? E tudo mais. Como eu estava falando, no Brasil, a gente tem a produção mais de turfa e de lignito, e isso acontece onde? No Cinturão Carbonífero do Sul, que é uma bacia sedimentar com concentrações de carvão altíssimas, tá? Sendo a maior parte dessa bacia localizada no Rio Grande do Sul, que é lá onde se produz 89% da exploração de carvão no país, tá? Como eu falei para vocês, o carvão mineral do Brasil não possui uma boa qualidade, ele tem esse baixo teor calorífico, que eu já havia dito. Então, né, por conta disso, o Brasil importa 50% do que consome de carvão, tá bom? Os principais parceiros nessa importação de carvão mineral são os Estados Unidos, a Austrália, a África do Sul e o Canadá, tá bom? Em Santa Catarina é retirado um carvão de melhor qualidade, quando comparado ao Rio Grande do Sul. Só que, para vocês terem noção, isso aqui representa, ó, é um cinturão carbonífico do Sul. Então, se o Rio Grande do Sul possui 89%, vão ter outros dois estados para representarem o resto disso, e ainda esse cinturão carbonífero pega uma parte de São Paulo. Então, a gente pode prevê que, apesar de em Santa Catarina ter uma concentração de carbono melhor, a quantidade da representatividade do carvão retirado em Santa Catarina é baixíssima, tá? E aqui, né, como a gente pode ver,
o carvão mineral de melhor qualidade, né, removido do estado de Santa Catarina, ele é diretamente enviado para as siderúrgicas da região sudeste, tá bom? É, aqui a gente vai falar então das vantagens do carvão mineral e as desvantagens. As vantagens não tem como ser outra, é o baixo custo, é muito barato o carvão, tá bom? Para além de ser barato, você tem fácil manuseio, ela é uma fácil forma fóssil de geração de energia térmica, tá bom? Isso nas termoelétricas aqui é um prato cheio. Só que a desvantagem não poderia ser outra, né? Além de ser um combustível fóssil, que já prevê essa, essa, esse degradamento ambiental, ela é a mais poluente de todas, tá? Aqui a gente vai falar um pouco de gás natural, né, que é gerado a partir da decomposição do petróleo, como eu já havia dito. O uso desse gás, você pode se dividir em três, tá bom? Ele tem o uso industrial, tá bom? Ele tem o uso residencial, né, o nosso gás de cozinha, o gás liquefeito do petróleo, e no GNV, o gás natural veicular. Vocês lembram disso aí? Era muito falado, muito discutido antes dessa popularização maior, né, de carros elétricos e tudo mais, era esse carro via gás, né? Você comprava aquele tanquezão, um cilindro enorme, você colocava isso no porta-mala, embaixo do carro, mas o problema é, ainda que compense muito, né? Você consegue rodar muitos quilômetros sem precisar reabastecer aquilo com gás e tudo mais. Mas o problema é que você precisa de um dinheiro grande para poder fazer essa transformação do motor do seu carro. Nem toda cidade tem um posto de gasolina que forneça esse gás natural veicular. Eu, por exemplo, na cidade vizinha minha, né, que é a cidade de Londrina, a cidade mais próxima aí com, com uma, né, com uma população um pouco maior, um pouco mais desenvolvida, tem apenas um posto que disponibiliza esse gás natural veicular. Então, para além disso, para além de ser difícil encontrar, não toda cidade que tem, você vai viajar, acaba o seu gás, você pode ficar sem andar, porque, né, nem todo lugar fornece, necessitava de um dinheiro grande para você fazer essa transformação, para poder adequar o seu carro a esse tipo de combustível. Tá? Quase 50% do gás natural brasileiro é advindo da Bolívia, e o transporte disso aqui, desse gás natural, é via dutos. E o principal é o Gasbol, que tem esse trajeto aqui, ó. Você sai da Bolívia, você vai passar por grandes cidades, ó, e esse gás faz esse trajeto aqui através desse duto aqui, tá bom? As vantagens disso aqui ele realiza a combustão completa, ou seja, apesar dele ser fóssil, ele acaba ali quando ele faz esse processo de combustão. Ou seja, isso gera menos emissões de gases de efeito estufa, tá? Quando comparado ao petróleo, principalmente quando comparado ao carvão mineral que deixa cinza, tá bom? Isso aqui tem um baixo risco de acidente. Por quê? Porque ele é menos denso do que o ar, ele se dispersa facilmente, tá? E a facilidade no transporte e a baixa degradação, onde os dutos passam, também é uma vantagem. Você não precisa fazer grandes mobilizações para construir um duto, tá bom? As desvantagens que prevê, cara, infraestrutura para extração, né? Não é simples, não é barato extrair carvão mineral. Também tem a degradação ambiental, ainda que pouca, e tem essa questão de acesso mesmo, quando esse gás natural é usado para outras coisas, como a gente já falou, no gás natural veicular, o GNV. Aqui a gente vai falar um pouco de bioenergia, só que aqui tem um parênteses, tá? Aqui eu vou falar de todas, só que aqui a gente vai falar, tá sublinhado aqui, porque a gente vai falar mais especificamente da biomassa, né, da utilização desse bagaço de cana em energia elétrica, justamente por isso, porque a gente está tratando dessa geração de energia para esse tipo de fim, tá bom? Então aqui, as bioenergias são várias, né? O etanol, o biodiesel, o biogás, e essa aqui que a gente já falou, que é a utilização da biomassa. Tá? Isso aqui ganha cada vez mais espaço dentro dessa matriz energética brasileira, que já é bastante renovável, tá bom? A nossa dimensão continental, como eu já falei, ajuda bastante nisso. A gente já tem uma plantação bem robusta de cana, né? É uma commodity que o Brasil explora legal. E como você vai usar
né? O resto disso, isso aqui não tem como não ser explorado cada vez mais, tá? As vantagens disso é que ela é renovável e limpa, né? Você não vai, né? Ela é renovável, gente. Então isso aqui é perfeito para que você não tenha uma degradação ambiental. E a desvantagem é a baixa produtividade. Você precisa de muita cana, mas muita, muita, muita cana mesmo, muito bagagem de cana, e você não vai produzir grandes watts, como, por exemplo, você faria numa termoelétrica, numa hidrelétrica e tudo mais, tá bom? Aqui a gente vai falar das usinas termonucleares, tá? Que apesar de ter mais de 10% na contribuição das matrizes energéticas no resto do mundo, né, nessa matriz energética internacional, no Brasil ela contribui pouco. E aqui a gente vai ter em destaque Angra 1 e Angra 2. As vantagens disso é que ela pode ser, as vantagens, né, da usina nuclear é que ela pode ser instalada próxima aos grandes centros de consumo. Como isso aqui você não necessita, né, de um material, você não necessita de rios, por exemplo, como nas hidrelétricas, você pode instalar isso onde mais convém, tá bom? E a outra vantagem é que isso não emite poluente que contribui para o efeito estufa. Entretanto, as desvantagens, né, a gente sabe, desastre de Chernobyl, desastre no Japão, após aquele terremoto lá e tudo mais, é isso, você não tem como tratar muito esses compostos nucleares, esses compostos radioativos. E assim, apesar de ser uma fonte de energia bastante segura, né? Vocês não vão lembrar, vocês podem pegar pela cabeça, vocês não vão lembrar de grandes estragos nucleares que aconteceram por aí, a não ser a usina de Chernobyl e tudo mais. Então é isso, tipo, é seguro. No mundo, utiliza-se bastante isso. Só que a desvantagem é que, tipo assim, caso dê alguma coisa, é devastador o que vai acontecer, sacou? E é isso. A desvantagem é você não conseguir tratar muito bem esse lixo nuclear. A construção de uma usina também é cara e demorada. E caso aconteça alguma coisa, né? Caso aconteça uma contaminação nuclear, isso aqui é devastador, tá bom? Aqui a gente vai falar também da energia solar, né? Que ela é a energia do futuro. Quando se trata de Brasil, energia solar é a energia do futuro, tá? E ela pode ser extraída de duas formas, tanto por placas fotovoltaicas, né? Você faz essa transformação diretamente, ou por usinas, que daí essa geração de energia indireta, mas ambas são feitas por essa fonte inesgotável, né? Por essa fonte solar que tá ali, gente. Cabe a nós utilizar isso da melhor forma possível, tá bom? No Brasil, isso representa 4,7% da representação na matriz energética. E é isso. Quais são as vantagens? Não polui, renovável, não necessita de turbinas de geradores, você não precisa de uma movimentação megalomaníaca de coisas para fornecer, né, para conseguir gerar essa energia solar, além de ser renovável, mas a desvantagem é isso. Você precisa ter um alto investimento, principalmente em casas, né, quando você vai querer fazer essa transformação, e você tem esse aproveitamento baixo. Você depende da luz do dia. Você vai ter 12 horas ali de bom aproveitamento desse tipo de energia, tá? Metade do dia aquilo vai ser inútil. Para além disso, né, tem essas questões climáticas de imprevisibilidade, quando vai ter sol ou não, né, gente? A gente consegue prever quando vai ter mais. No verão vai ser mais fácil, mas é isso, tá bom? Aqui, energia eólica, como eu falei, para vocês, o Brasil produz pouco isso aqui, apesar de ter um potencial bem bacana, né? A gente produz menos que Japão e Holanda, como eu disse, que são os dois maiores produtores de energia eólica do mundo, né? Tipo, falta aquilo, tipo, pô, gente, olha o tamanho do nosso Brasil, a gente vai perder para dois ovinhos desses. Enfim, região Nordeste tem o maior potencial de geração de energia, né? E além de ter o maior potencial, já gera metade da capacidade nacional vem dessa região, tá bom? Então, a maior parte de energia eólica do Brasil, se você pensar em energia eólica, vocês têm que pensar na região Nordeste, tá bom? O Rio Grande do Norte é o maior produtor nacional de energia eólica, tá? Quais são as vantagens? Não é poluente e tem pouco impacto ambiental. E as desvantagens, né? Sempre tem que ter alguma. Essa imprevisibilidade, a vulnerabilidade a oscilações climáticas, vento, né? Mais do que sol e contra qualquer coisa, né? A gente não tem
essa constância toda como o Sol tem. Vai ter dia, o Sol vai nascer. Sacou? O vento não é tão simples assim. Para além disso, vai ter essa poluição visual e sonora, né? Vai ter a morte de aves que passam ali, que batem naquela turbina e tudo mais. Então, querendo ou não, não é nada é perfeito, né? E além de tudo, para geração de energia eólica, com aquelas hélices todas, você vai ter interferência em transmissões de rádio e TV. Aqui a gente vai falar também, né? Estamos quase acabando, dessa energia geotérmica, que assim como a solar, eu acho das mais legais, assim, porque você vai aproveitar uma coisa que é inesgotável, tipo, a fonte de calor, o calor do interior da Terra é inesgotável, assim como o Sol. Então, vamos fazer uma coisa com isso, tá? Então, a Islândia utiliza muito isso aqui, tá? E o que é essa energia geotérmica? É esse aproveitamento de energia do interior da Terra em regiões vulcânicas. Não é todo lugar que consegue também ter um bom aproveitamento de energia geotérmica. Tá? As vantagens disso aqui, como eu já disse, é você aproveitar de uma energia que está ali. Cabe a gente saber utilizar. E as desvantagens é que para fazer isso você, né, precisa de um aporte financeiro legal, isso é caro, e você vai ter um baixo aproveitamento desse calor. Você não vai conseguir canalizar todo aquele calor para gerar energia. E também, né, isso em regiões vulcânicas mais bem temperadas como a Islândia, tudo bem. Só que você fazer isso num lugar mais tropical, por exemplo, né, aumentar ainda mais a temperatura do ambiente ali, isso é um problema, tá bom? Aqui a gente vai falar, aqui está sem negrito, mas é a energia da maré motriz, tá? Que é o aproveitamento da energia cinética das ondas. Outra energia que eu acho brilhante pelo fato de que, tipo, aquilo está ali, isso vai acontecer, tipo, se tem mar, vai ter onda, né? E vamos utilizar isso melhor, tá? E aqui, essa energia da maré motriz representa menos de 1% na produção de energia nacional. As vantagens disso é que ela é limpa e renovável e tem fácil instalação. Você não precisa fazer grandes movimentações, grandes construções para poder propiciar uma usina que é movida a essa energia das marés aqui. As desvantagens disso aqui é que ela tem baixa produtividade, não é perfeito nisso aqui, ela não gera tanto quanto outras, beleza? E além de tudo tem essa imprevisibilidade, assim como outros tipos de energia, né? Outros tipos de energia, principalmente as renováveis, que é essa questão do clima, do tempo. A gente não sabe como vai estar. E você, no caso dessa energia da maré motriz, vai depender da amplitude das marés ou da ocorrência de ondas, tá bom? Aqui, por último, eu deixei o melhor para o final, tá? Nossa, a gata veio aqui, minha garganta já começou a fechar. Eu cocei o nariz, foi brilhante, né? Enfim, energia hidrelétrica, né, que usa da energia cinética e potencial gravitacional dos rios para a produção de eletricidade. Mais da metade da geração de energia elétrica do país vem das hidrelétricas. Vou bater nessa tecla e quero que vocês tenham tatuado isso na mente de vocês para que a gente não esqueça disso nunca mais, tá bom? A maior participação das usinas, das usinas hidrelétricas da matriz energética brasileira aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Foi quando teve esse maior incentivo à industrialização e tudo mais, e para você ter indústria precisa ter energia, e foi ali que começou essa, 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 essa retomada de incentivos a esse tipo de geração de energia. Tá? O Brasil possui o terceiro maior potencial hidráulico do mundo, só perde para a China e Rússia, tá bom? Aqui também a gente tem como característica possuir 2 das 5 maiores hidrelétricas do mundo, sendo Itaipu a segunda e Belo Monte, no Pará, a quarta. Ainda que Belo Monte tem um potencial hídrico maior que a de Itaipu. A Itaipu hoje produz mais do que Belo Monte, mas Belo Monte pode e deve, né? Isso deve acontecer nos próximos anos, produzir mais energia do que a usina de Itaipu. Como eu disse para vocês aqui, mesmo com, né, o Brasil tendo esse potencial todo, mesmo com tudo isso, o Brasil ainda importa energia elétrica. Muita gente discute se para que fazer isso, né? Mas assim, a gente tem que lembrar de uma coisa. Eu, como sou um cidadão paranaense, né, já tive o prazer de visitar, a gente sabe que a Itaipu é uma hidrelétrica binacional.
né, ela é feita bem a linha de vizinha entre Brasil, né, no estado do Paraná, e o Paraguai. Então, vai metade para cada. E o Brasil compra bastante coisa dessa energia elétrica, desse excedente que o Paraguai não usa, tá bom? E as críticas que o Brasil recebe em cima é tipo assim, pô, a gente tem o maior potencial do planeta Terra, a gente já tem duas grandes usinas, para que fazer isso? Porque incapacidade de gestão mesmo. A gente poderia mobilizar mais hidrelétricas, né, que fornecem essa energia elétrica, mais pequenas hidrelétricas que, ainda que minúsculas, né, mas vão fornecer energia para um determinado tipo de indústria, sabe, uma indústria que se localiza na beira de um rio e, né, forneça dinheiro mesmo para que exista a construção desse tipo de hidrelétrica e logo essa energia vai, tipo assim, pouco excedente, mas vai servir para, tipo, movimentar aquela indústria, tipo, né, a gente tem que arrumar estratégias para que a gente não dependa tanto, assim, de importação de energia, que é um negócio que a gente já produz tanto, tá? As vantagens da hidroeletricidade é que ela não emite poluentes, tá? Ela tem essa produção controlada, você pode estimar, você pode controlar mesmo esse volume que você quer produzir, você quer mais, você quer menos, e ela tem um baixo custo final, tá? É muito simples construir uma hidrelétrica quando comparado a uma usina nuclear, por exemplo. Tá? Isso aqui, para além de tudo, gera muito emprego, né? Movimenta bastante a economia. As desvantagens é que você, assim como tudo, né, que depende do natural, você vai ser meio imprevisível, você vai ter uma dependência de algo que a gente não consegue controlar, e no caso das hidrelétricas é o volume de chuvas. O maior dos problemas para mim das hidrelétricas, né, é esses grandes impactos socioambientais que ela gera. Quais impactos socioambientais? Para você fazer uma hidrelétrica, você vai ter que alagar uma região. Isso vai ter que desagregar famílias de onde elas estavam, caso a área onde, né, for alagada ou tinha gente, você vai ter que realocar pessoas dali, você vai ter que soterrar uma baciada de espécies, você vai ter que soterrar ecossistemas, você vai ter problema com os peixes que estavam ali e tudo mais. E você não tem como controlar isso. Você vai ter que alagar, você alaga cidades, gente. Tipo, tinha gente morando ali, tinha espécies que moravam ali, você vai ter perda de biodiversidade. Então, esses são os impactos socioambientais que as hidrelétricas causam. E, para além disso, ela também libera metano, CH4, né? Fruto dessa decomposição de matéria orgânica que vem dessas áreas alagadas, dessas florestas alagadas, dessas cidades alagadas e tudo mais. Tá bom? Essas são as vantagens e as desvantagens da energia hidrelétrica. Então, com isso, gente, eu termino aqui. Vou passar os exercícios para vocês. E é isso. Qualquer dúvida, me chamem. Meu WhatsApp está sempre aberto para dúvidas. E é isso. Um abraço.